Você agora vai entrar em uma aula. Amém? Virou a chavinha, agora você está na escola do discipulado. Já cultuamos, já entregamos nosso louvor e nossa adoração. E agora nós vamos receber instruções da parte de Deus. Amém? Pai, eu declaro que cada mente, cada coração aqui presente seja como uma boa terra, Pai, que receberá a semente da Tua palavra, que aprenderá mais de Ti, Senhor. Eu declaro o coração e a mente deles abertos, Senhor, para entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Sabe, querido, essa matéria é algo muito, de fato, bem profundo naquilo que nós como cristãos devemos entender. Essa é uma matéria básica e você vai entender por quê. Ela é básica no sentido de todo cristão deveria dominar acerca desse assunto. E quem está dizendo isso não sou eu, quem diz essa palavra. Porém, eu falo por mim mesmo. Eu vivi como crente por muito tempo, mas eu não compreendia e não entendia de fato a doutrina, o ensinamento correto sobre o batismo. E é porque eu sou filho de pastor, né? Eu já tinha vivido, né, e passado por algumas denominações, algumas igrejas, mas de fato eu não compreendia a profundidade acerca da doutrina e dos ensinamentos, no caso do batismo, né? E eu confesso, querido, que quando esse conhecimento chegou, né, de uma forma mais ampla para mim, eu realmente fui transformado e impactado, que eu creio que assim será com você hoje, né? Eu queria que colocasse uma primeira foto que eu pedi aí. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui batizado nas águas por meu pai, né? Esse é o meu pai, esse sou eu. Aí está no dia do meu batismo nas águas. E esse dia, irmão, foi muito marcante. Acerca do batismo nas águas, eu já tinha sim aí um entendimento bem firme, um entendimento bem profundo acerca do batismo. Que é que tu está rindo, Adra? Ixi, também não é gatinho não. Eu já tinha um entendimento e ali eu realmente insisti muito, né? Tem outra foto, mostra lá na outra. Você pode prestar atenção que nessa foto aí, né? Eu e a amiguinha aí, a gente tá até sem a bata, né? Porque na verdade meu pai permitiu que eu fosse batizado no dia do batismo, né? Porque eu já tinha uma semana mesmo no pé dele dizendo, eu quero. E ele, mas você tem que crescer mais um pouquinho. Eu disse, mas eu já sei o que é, né? E aí eu convenci ele e ele permitiu, né? E foi esse dia aí, lá em Una, no sul da Bahia, né? No Rio Aliança, que eu fui batizado, né? Oi? O nome do rio é Rio Aliança, né? E é isso, com 11 anos de idade. Então assim, eu vivi uma vida vendo meu pai pregar, eu via ele orando em línguas, ele jejuando. Eu tenho memórias do meu pai entrando no quarto, passando 2, 3 dias sem sair de dentro do quarto, em oração em línguas, né? Mas a gente fazia parte de uma denominação, de uma doutrina que isso não era amplamente ensinado, entendeu? Os líderes, eles viviam isso de forma profunda, mas era como se o batismo, por exemplo, no Espírito Santo, fosse algo que não fosse para todo mundo. Mas quando nós vamos na palavra de Deus, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo de número 6, verso de número 1 ao 2. Hebreus 6, versículo 1 e 2. E eu te garanto que você hoje, eu acredito que vai ler a Bíblia comigo como você nunca leu antes. Nós vamos viajar muito nas Escrituras, então anota mesmo, né? Não sei se você trouxe um caderno, se você não trouxe, querida, anota no seu celular e nas próximas aulas, traga uma anotação para você conferir depois e estudar em casa. E a Bíblia diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo,
e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos lá. Presta bem atenção nisso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Verso número 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. O apóstolo está dizendo o seguinte, ó. Nós precisamos amadurecer. Você está aqui? Ô Adriano, acho que tem alguma coisa aqui na regulagem aqui desse microfone. Não sei se é o agudo que está demais, mas tem algo me incomodando. Veja bem, ele está dizendo, para você amadurecer, é preciso que você deixe de lado os ensinos elementares, que é os ensinos básicos. Você está aqui? Ele está dizendo, para você avançar para a segunda série, você tem que ter alfabetização. Então ele está dizendo, a alfabetização espiritual é essa que eu vou dizer aqui. E ele começa a dizer o que é básico na vida de alguém, de um cristão. Ele está dizendo, isso aqui, conhecimento sobre essas coisas que eu vou citar aqui, é algo básico, elementar. Você está aqui? Diga básico. Então, ele vai citando o que é básico. E ele diz que o que é básico, sem lançar novamente o fundamento. Ou seja, ele diz, é fundamento. Diga, é fundamental. Fundamento é algo que é fundamental, sem o qual você não pode desenvolver a sua fé. Você está aqui? E ele diz, sem isso que eu vou citar agora, não tem como você fundamentar a sua fé. É isso que ele está dizendo. E ele diz, olha, lançando novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Então, os atos que conduzem à morte, ou seja, o pecado, os atos de pecado é algo que nós devemos saber. É algo fundamental. E aí ele diz, da fé em Deus. O que é que ele está dizendo? Rapaz, ter fé em Deus é mais do que básico. Saber sobre fé, sobre o que é ter fé. E o que é fé? Firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. A fé é. A fé não vai ser, a fé é. Então a gente já sabe um pouco sobre fé. Vai ter uma matéria aqui sobre esse fundamento também. E a Bíblia vai dizer também que, continua no verso 1 aí, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, verso de número 2. Do ensino a respeito de cerimônias de purificações com água. Na minha versão está, a respeito de batismos. Na sua está assim? Acompanhe comigo na Bíblia. Você está em uma aula, então assim, traga a Bíblia, traga anotações, né? Olha só. E ele diz, a respeito de cerimônias, aqui está, mas a tradução correta é a respeito de batismos. Por quê, pastor? A tradução certa é batismo, porque a palavra grega que aqui aparece é a palavra baptismo. Então, de fato, quem traduziu para essa versão aqui, ele está equivocado. A palavra baptismo, ela significa literalmente mergulhar. Você está aqui? A Bíblia fala que baptismo, a tradução grega para batismo é mergulho completo. É imersão. Você está aqui? E aqui ele diz que essa purificação, no caso, o ensino a respeito de batismos, é um ensino básico. E aí ele continua, da imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mas nós vamos se atentar hoje, nós vamos aprender hoje a respeito de batismos. Amém? Aí você diz, batismo é básico. E eu vou aprender tudo sobre isso. Pronto. Então, você vê que, quem aqui tem essa tradução, batismos? Está batismo ou batismos? Está no plural? Então é porque é mais de um. Você concorda comigo? Porque é a respeito de batismos. E quando nós vamos às Escrituras entender a profundidade disso, o fundamento
disso, nós entendemos que a Bíblia vai nos trazer 3 ensinamentos de batismo. O batismo em Cristo, que é no corpo de Cristo. O batismo nas águas, que é aquele batismo que nós praticamos. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, que a Bíblia vai nos trazer como revestimento de poder. Agora você vai precisar entender como é e por que praticamos e por que buscamos mergulhar, porque batismo é mergulho. Você está aqui? Porque precisamos mergulhar em cada um desses. A Bíblia diz em Colossenses, e a gente vai começar a falar no batismo em Cristo, amém? Eu estou correndo mesmo aqui, é por isso que eu digo, essa é uma matéria muito ampla, ela é muito extensa, e eu vou tentar correr, para a gente gastar um tempo mais no batismo no Espírito Santo, porque eu acredito que é uma curiosidade maior de todos, amém? E também uma dúvida maior. Então a Bíblia vai dizer em Colossenses, no capítulo de número 1, verso de número 18, a Bíblia diz, Ele é, Colossenses 1,18, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Então nós sabemos que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo dessa cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Só que quando nós não somos cristão, quando nós não somos igreja, nós não estamos ligados a Cristo. Você está aqui? Quem não crê em Cristo, quem não é cristão, não crê em Cristo, automaticamente ele não está ligado a Cristo, que é o cabeça. E aí em Gálatas, em 1 Coríntios, na verdade, no capítulo de número 12, verso de número 27, a Bíblia diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Diga, eu, individualmente, sou membro de um corpo. Então, você individualmente é membro, diga membro. Um membro de um corpo, irmãos, ele só é membro de um corpo se ele estiver conectado no corpo. Você está aqui? Fulano de tal, tu não vai mais para a igreja. Não, é porque eu não preciso ir para a igreja não, eu sou a igreja. Não é. Você só é a igreja se você estiver conectado à igreja. Porque ele diz, individualmente você é membro do quê? Se não tem corpo, não tem membro. Se você não estiver ligado ao corpo, se você pegar esse dedo aqui, irmãos, é membro desse corpo, porque ele está ligado ao meu corpo. Você está aqui? Mas se esse dedo fosse amputado daqui e colocado à parte, com algum tempo, nem dedo ele seria mais. Ele vira pó. Porque quem não está ligado, apodrece e morre. Você está aqui? Então o que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor está nos ensinando aqui na sua palavra, é que cada um de nós individualmente é membro desse, e ele diz desse corpo. É como eu dissesse, olha, esse dedo é membro desse corpo. E esse corpo que ele está dizendo é a igreja, é o amontoado de outros membros. Somos muitos, sois corpo de Cristo. Em Gálatas, no capítulo de número 3, verso de número 26, a Bíblia diz assim, ó. E agora você vai ampliar o seu entendimento acerca do que é o batismo no corpo de Cristo, ou o batismo em Cristo. Ele diz, Gálatas 3, verso de número 26, ele diz, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestis. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí agora eu quero frisar com você o que ele diz. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados.
batizados. Olha o que a Bíblia diz. Que para ser igreja, para ser corpo de Cristo, você precisa ser batizado no corpo. Batismo é a palavra grega baptismo, que significa mergulho. Você está aqui? Então, o que ele está dizendo é justamente isso. Para que você seja parte do corpo, você precisa mergulhar no corpo. Para você fazer parte. O mergulho, irmão, deixa eu te dizer. Quando você está nadando, e eu gosto de mergulhar, né? Eu gosto de pescar, e aí aprender a pescar de mergulho. Antigamente eu pescava na superfície, né? Eu pescava de isca artificial, enfim. E eu via a correnteza passar, eu via, sabe, as coisas acontecer, mas eu não estava mergulhado ali. Mas quando eu aprendi a mergulhar, eu descobri uma coisa. Que quando você está na margem, quando você está vendo as coisas por fora, você, além de não ter uma percepção exata de como é de verdade, deixa eu dizer, sabe quem fala muito de igreja, sabe quem critica muito a igreja, é quem não está mergulhado nela. Não importa quantos anos você tem de crente. Tem pessoas, eu aprendi a pescar quando era criança, e passei a mergulhar de 6 anos para cá. Então, de poucos anos que eu tenho de idade, eu passei a maior parte da vida na superfície. Você está aqui? E na superfície eu controlava. Na superfície eu dizia. Mas Jesus, ele fala assim, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz que quem é nascido do Espírito é como o vento, ninguém sabe da onde vem, nem para onde vai. Não é assim? Quando você mergulha, irmão, no corpo de Cristo, quando você mergulha na igreja, quando você é batizado em Cristo, não é você mais que define onde você vai pescar, porque a correnteza te leva. Você está aqui? Quando você mergulha na igreja, uma pessoa que ela é mergulhada na igreja, ela não fica questionando o departamento que ela serve, ela não fica questionando essas coisas simples. Por quê? Porque ela vai de acordo com o que o Espírito conduz. Ela não está preocupada com o título. Porque ela entende que a água é um organismo vivo. Quando eu mergulho, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca mergulhei para eu sair no mesmo lugar onde eu mergulhei. Por quê? Porque quando você mergulha, você não controla. Você até nada. Mas o fluxo da água que determina onde você vai. Você está aqui? Então, quando eu mergulho no corpo de Cristo, muita coisa muda. Pessoas, por isso que a palavra tanto vai dizer assim, vocês precisam mergulhar nas profundezas, porque nas profundezas eu tenho coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Pessoas que vivem, irmão, na superfície nunca vão desfrutar da plenitude do que Deus tem para elas, porque são o tempo todo pessoas questionadoras. Quem está na superfície fica o tempo todo assim, por que assim? Por que o pastor faz assim? Por que cantar essa música? Por que o culto não começa às 6:30? Porque tudo ela questiona. Por quê? Porque ela não está mergulhada. Quem mergulha, irmão, com aqueles óculos, ele quando mergulha, ele diz assim, agora entendi. Você está aqui? Quando eu ia pescar, irmãos, na superfície, alguém dizia, joga a isca ali, ó, porque ali tu vai pegar tucunaré. Aí o outro dizia, joga a isca ali, porque tu vai pegar lipiau. E eu ficava, por quê? O rio está bem aqui na minha frente, porque aqui, quer dizer, estão ali, não estão aqui não, é? Olha o tamanho do rio, eu tenho que jogar ali. Você está aqui? Mas quando você mergulha, você descobre que cada espécie tem seu habitat. Pela vegetação que está submersa, você sabe onde tem um determinado peixe. Você está aqui? Deixa eu dizer, irmão, quando eu quero piar, eu sei que eu vou nadar para o lado das pedras. Quando eu quero tucunaré, eu vou para as galhadas. Se eu quiser enfim, dependendo da espécie. Então entenda, quando você mergulha,
irmão. Você vai ser conduzido, você vai visualizar. Quem está na superfície tem que se contentar com o que vem. Quem está mergulhado consegue escolher coisas em Deus. E a Bíblia está falando sobre batismo. Quem é superficial pensa que as coisas espirituais são decididas de forma superficial. Pastor, por que tu não faz assim? Pastor fulano de tal. Pastor não sei o quê. Meu irmão, não é assim que funciona. Não funciona naturalmente. É o Espírito que conduz. Você está aqui? Não funciona como uma empresa funciona, não funciona como a tua casa funciona, não funciona como tua gestão funciona. Eu acho que já era para estar acontecendo. Você acha, irmão? Eu acho que o rio deveria estar mais cheio, mas já tem uns 3 meses que ele está seco. Porque quem determina não sou eu. Eu acho que já deveria ter chovido um pouquinho mais. Você acha, não? Mas não é eu que manda a chuva. Quem manda a chuva é Ele. Então Ele que sabe os tempos e as estações. Você está aqui? Mas só em quem entende e compreende essas coisas, quem está batizado no corpo. Quem está mergulhado no corpo. Não é porque você diz que você é crente que você está, não, irmão. Eu conheço pessoas de 30 anos na igreja que nunca foi batizado no corpo. Que nunca mergulhou de fato. Né? Não adianta, não existe meio mergulho, não existe meio batismo. Batismo quer dizer imersão, submergir, mergulhar. Amém? Então, você conseguiu compreender um pouco o que é batismo? Deixa eu dizer, irmão, batismo, ele faz com que você se torne tão membro de uma igreja, de um corpo. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo essas paredes não, irmão, é membro de um povo. Membro de uma igreja, ao ponto de que se alguém errar, não foi só seu irmão que errou, você errou. Você está aqui? Porque assim, se meu joelho ralar, eu me ralei. Sim ou não? Porque o joelho faz parte de mim. E eu nunca vi ninguém com o joelho ralado buscando uma forma de amputar o joelho. Não ralou, amputa, bateu. Quem é que já bateu um dedo mindinho do pé numa quina? Por que tu não arrancou ele? Doeu ou não? Que eu vou dizer, uma das piores dores eu acho que tem no ser humano é bater o dedo mindinho numa quina. E nem por isso eu nunca arranquei o meu. O meu chega meio troncho. Deixa eu dizer, irmão, tem gente na nossa vida, dentro da igreja, que já nos fez doer tanto, já nos fez sofrer tanto. A gente olha para eles assim, esse aí é troncho, viu? Mas continua sendo corpo. Você está aqui? Até ele faz parte do equilíbrio. Sem ele você não precisaria, por exemplo, exercer os frutos do Espírito. Sem ele, a palavra que diz suportai-vos uns aos outros não teria sentido. Se todo mundo na igreja, todo mundo no corpo fosse agradável, bonito, né? Não precisava disso. Para que eu vou suportar o que é bom? Você está aqui? Então, irmão, faz parte. Mas quem é corpo, ele continua no corpo, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque ele está mergulhado. Quem está na superfície, por qualquer coisa, ele sai. Por qualquer coisa ele é levado pelo vento. Qualquer doutrina, qualquer notícia, qualquer coisinha faz ele estar balançado. Por quê? Porque ele não está mergulhado. Então esse aí é o batismo no corpo de Cristo. E isso não acontece simplesmente quando você aceita Jesus. Você aceita Jesus, você confessa, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E agora você tem que decidir mergulhar no corpo de Cristo. Você tem que ter uma igreja local, você tem que ter uma comunidade. Eu não estou dizendo que o corpo de Cristo é a igreja Verbo da Vida. Que a igreja Verbo da Vida é um único corpo. Não, nós somos membros de um grande corpo. Mas nós somos corpo onde nós estamos. Você está aqui? Então você precisa estar conectado a uma igreja. Então, eu quero agora falar um pouco com você acerca de batismo nas águas. Quem aqui já foi batizado nas águas? Levanta a mão. Sempre que
eu ministro, e a gente vai ministrar essa matéria, eu escuto uma situação a respeito de pastor. Eu sou batizado na igreja tal. Meu batismo vale aqui? Eu preciso me batizar de novo? Quando a pergunta é essa, automaticamente eu vou deixar com que essa pessoa responda a si mesma aqui na matéria, na aula. Porém, eu sei que é preciso ela se batizar de novo. Por quê? Porque se ela perguntou isso, é porque de fato ela não se batizou em Cristo. A pergunta já me mostra que a pessoa, ela não se batizou em Cristo. Ela se batizou em uma religião, ela se batizou em uma igreja, mas em Cristo ela não se batizou. A doutrina, o ensinamento ensinado a essa pessoa, para ela ir batizar-se, não foi o ensinamento bíblico. Porque ninguém se batiza na Assembleia de Deus, ninguém se batiza na Verbo da Vida. Qualquer pessoa que se batizasse tem que se batizar em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está aqui? Então, o ensinamento, sabe, irmãos, isso foi algo que eu com 11 anos me batizei, depois passei por diversas igrejas, depois cheguei na Verbo. Isso foi algo que nunca foi um questionamento para mim. Eu nunca tive preso, por exemplo, a Batista, porque meu pai era pastor batista nessa época, porque quando meu pai me batizou, ele era pastor batista. Você está aqui? Eu estava preso a Cristo. Eu estava mergulhado, estou em Cristo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, Mateus no capítulo de número 28, verso de número 19. E aí eu quero que você mesmo tire suas próprias conclusões. E mesmo você que já se batizou, você mesmo responda a você mesmo. Será que eu tinha esse entendimento? Esse é um dos entendimentos, mas existe, querido, às vezes, quem aqui se batizou? Vou fazer outra pergunta aqui, ó. E você tem convicção que quando você desceu aquelas águas, e você saiu daquelas águas, aquelas águas limpou os seus pecados. Quem aqui tem essa convicção? Todos vocês vão precisar se batizar de novo. Rapaz, o batismo vai ser grande, viu, dessa vez. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o batismo nas águas não é para remoção dos pecados. Quem diz, pastor, o senhor? Não, é a Bíblia. Quem? O apóstolo explica. E ele faz essa mesma pergunta que eu te fiz aqui. Ele diz, gente, em que batismo vocês foram batizados? Mas vamos ler para não ficar nas minhas palavras, né? Eu sei que isso ficou, que é isso, pastor? Você está dizendo, o que é que você está dizendo aí, pastor? Você veio aprender, sim ou não? Porque eu também, irmão, aprendi. E nós estamos aqui para aprender. Amém? Vamos lá. E a Bíblia diz que Jesus diz o seguinte, olha. Verso de número 19 do capítulo de número 28. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome da Verbo da Vida, Assembleia de Deus e Batista. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Isso é muito bom, irmãos. E Marcos, no capítulo número 16, verso de número 15. Olha o que a Bíblia diz. E lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Todavia, quem não crer, será condenado. É só lá mesmo, viu, irmão? Só quero frisar isso. Veja bem. Olha o que ele está dizendo. Ele diz, vocês vão, prega a palavra, explica o Evangelho. E no Evangelho está contido Jesus ordenando o batismo, sim ou não? Aí ele diz que o batismo é uma ordenação. E ele diz, aquele que crê e
Veja, irmão, esse I conecta o crer ao ato do batismo nas águas. Quem aqui é casado? Veja, quem aqui é casado no papel e tem um documento? Pronto. O documento, irmão, ele não é o teu amor e a tua decisão. Você está aqui? Ele não é. Mas ele testifica que você é. Ele é um testemunho público e visual daquilo que é interno. Você está aqui? É isso que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, casou, a gente sabe o seguinte, casou, então faz os trâmites. Porque uma pessoa que tem um relacionamento conjugal com outra, não quer ter isso publicamente exposto. Ela tem vergonha dessa outra pessoa? Você está aqui? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se você crê, deve se batizar. Porém, quando ele vai para o verso, né, a parte B, ele diz, todavia quem não crê será condenado. Ele não diz, todavia quem não for batizado. Ele diz, todavia quem não crê. Por quê? Porque o crer, irmão, é o principal. Só que quem crê é batizado. A pessoa que fala assim, pastor, assim, é porque eu acho que não, o momento não de eu ser batizado. Tu já aceitou Jesus? Já, mas eu acho que eu não devo ser batizado agora. Oxi! Como assim? É a mesma coisa de dizer que é o momento do sexo, mas não é o momento de casar. Mesma coisa. Por quê? Quem crê é batizado. Quem que precisa testemunhar isso publicamente. A não ser que não tenha como foi o caso daquele ladrão na cruz. Pastor, aquele ladrão da cruz não se batizou e foi salvo, porque não deu para ele descer. Se ele tivesse descido da cruz, pode ter certeza absoluta pelas escrituras, que se ele tivesse se negado ao batismo, ele não teria sido salvo. Por causa do batismo? Não, porque realmente ele não tinha crido. Porque quem crê é batizado. Aleluia. Você está aqui? Está aprendendo alguma coisa? Então, a Bíblia, irmão, ela é bem clara. O Senhor Jesus, ele é bem claro. Todavia, quem não crê, e aqui a tradução está será, mas a tradução correta é já está, não é será. A tradução no grego aqui é para ser já está. Alguém tem essa versão, já está? Quem não crê, já está condenado. Acho que está todo mundo com a NVI. Mas já está condenado. Por quê? Porque a salvação, irmão, não vem para te condenar. Ela vem porque você já está. O Senhor vem nos salvar da condenação. Você está aqui? Agora, pastor, se o batismo, ele não é para limpar os meus pecados, e o Senhor disse até aí que eu tenho que me batizar de novo, me explica aí na palavra. Me mostre o porquê isso. Então o batismo é para quê? Né? A Bíblia diz, irmãos, por exemplo, eu vou responder primeiro outras perguntas aqui. Quem pode ser batizado, pastor? Porque existem muitos questionamentos e doutrinas acerca de quem pode ser batizado nas águas. Pastor, uma pessoa que ela não é casada no papel, como o senhor mesmo citou aí agora, ela pode ser batizada nas águas? O que é que a Bíblia fala acerca disso? Vamos deixar a Bíblia responder a Bíblia, amém? E aí, a Bíblia vai trazer esse contexto em Atos, no capítulo de número 8, verso de número 35 ao 37. Filipe, irmãos, era um evangelista, ele estava pregando o evangelho em uma palavra. E a Bíblia vai narrar, nos textos antes desse que nós vamos ler, que Filipe, ele estava
em um avivamento, mas o Espírito Santo conduziu a ele aí ao deserto. E quando ele chega nessa região deserta, ele encontra um etíope, um eunuco. E a Bíblia diz que esse eunuco estava lendo a palavra, não é assim? Ele estava lendo as escrituras e Filipe percebeu. E aí Filipe começa a questionar ele. E a Bíblia diz que ele pede para Filipe explicar a ele acerca daquilo que ele está lendo. E aí no verso, aqui onde eu vou ler, no número 35, ele diz: E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: Eis aqui água, que me impede de ser batizado. Eu queria frisar algo com você aqui, ó. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías não tem nada falando sobre batismo. Você está aqui? O batismo, da forma que nós cremos, foi uma doutrina que Jesus estabeleceu. Mas a Bíblia diz que a partir do profeta Isaías, Filipe começou a pregar o Evangelho. E no Evangelho fala de batismo, sim ou não? Então Filipe falou de batismo, sim ou não? Sim, porque quando ele vê a água, ele questiona justamente o fato dele poder ou ser não batizado, não é assim? E ele diz: eis aqui água. Olha, quem fala isso é Filipe? Não, porque ele entende de uma forma tão grande a convicção nele em Cristo, que quem faz questão de ser batizado é ele e não Filipe. Não é o pastor que obriga ninguém a ser batizado, não, irmão. O batismo deve ser algo genuíno de uma convicção de quem crê em Cristo. Não é porque eu me converti agora, assim, aí eu... Meu irmão, esse homem, eu acho que não tinha nem 10 minutos que ele tinha ouvido falar de Jesus. Só que o que ele tinha ouvido foi o suficiente para ele estar convicto em cumprir tudo que Jesus determinou. Você está aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Se nunca teve um batismo, eu vou explicar isso de forma clara e as Escrituras vão te mostrar isso. Se nunca teve um batismo para você se batizar, se a partir desse entendimento aqui, não tiver nenhum batismo na igreja, ou uma forma de você se batizar, e Jesus voltar, você vai salvo. Você está aqui? Mas se tiver um batismo, e depois que você entendeu e escutou o que você escutou, e marcou a data, e você se nega ao batismo, vai para o inferno. Oxi, não é possível que vocês não entenderam ainda. Porque você está se negando. Não é uma sugestão de Jesus, é um mandamento. A não ser que não tivesse como. Por exemplo, o eunuco que estava ali com Filipe, ele poderia chegar lá e não ver um poço de água. Mas ele viu. E ele diz: eis aqui água, o que me impede? E ele faz a pergunta: o que me impede de ser batizado? E aí Filipe responde. Verso número 38. Assim, gente, não, irmão. 37, é. 37, 38. Aí ele pergunta: ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crer de todo o teu coração. Então, qual é o termo para a pessoa ser batizada nas águas? Crer de todo coração. Ao que, veja bem, em seguida declarou o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, qual é a licença que eu preciso para ser batizado nas águas?
crer que Jesus é o Filho de Deus. A religião, ela vai botar um monte de termos. Não, porque depende disso, depende daquilo, porque depende disso, porque... Não, irmão, depende se tu crê que Jesus é o Filho de Deus. E se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, todas as coisas é subsequente a isso. Por exemplo, eu não caso no papel e regularizo minha vida porque eu quero ser salvo. Eu caso e regularizo minha vida porque sou. Você está aqui? Eu não faço para ser aceito, eu faço porque sou. Mas se sou e não faço, logo rejeito. Meu Deus. Você está aqui? Se sou e não aceito e não quero, por isso que Jesus ele finaliza dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de mim, mas é de mim o que faz a vontade do meu Pai. É porque você diz que é. Suas atitudes, irmão. Deixa eu dizer, irmão. Crente compra e paga. Crente casa e casa no papel. Crente assume e faz. Crente cristão, irmão, salvo. Ele não faz para ser. Ele faz porque ele é. As atitudes revelam quem a pessoa é, irmão. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos eu sei que uma pessoa está ligada a Cristo ou não. Pela atitude das pessoas. Por exemplo, irmão, isso não é nem só no contexto espiritual. Se você for conversar um pouquinho com o Luan, você logo vai notar que ele é da área de direito. Porque o que ele fala revela no que ele está mergulhado. A atitude dele demonstra o mergulho dele. Você está aqui? Tu conversa um pouco com o Wesley, ontem eu estava conversando com meu irmão lá em casa, e é o tempo todo ele mostrando portão, pintura, porque ele é pintor. Você está aqui? Conversa muito tempo com um vendedor para você ver se ele não lhe vende alguma coisa. Deixa eu dizer, irmãos, você não é verbiano, por exemplo, como eu já estou falando agora de organização, você não é verbiano porque você diz que é não. Verbiano é pontual. Verbiano é excelente. Tem gente que está aprendendo a ser, e tem 15 anos que frequenta essa igreja. Está aprendendo agora. Vai aprender, irmão, porque eu não vim aqui para ser ensinado, não, eu vim para ensinar. Você está aqui? A Bíblia diz: ensinando-os a obedecer, porque Jesus é um Deus excelente, Deus é um Deus excelente, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus íntegro. E nós precisamos aprender. A Bíblia diz sobre aprender e prosseguir em aprender. Aprender e prosseguir em conhecê-los. Ah, pastor, o senhor é perfeito? Não, querido, eu também estou no mesmo processo. Mas uma coisa eu faço: me esquecendo das coisas que para trás fica, eu sigo para o alvo da minha vocação. Eu todos os dias estou aprendendo. Todos os dias eu busco ser corrigido. Todos os dias eu busco ser alinhado. Mas um dia, irmão, eu estava aí sentado em uma aula de discipulado. Um dia eu estava sendo discipulado. Um dia eu estava sendo liderado. Ninguém, irmão, que não é discipulado, que não é liderado, que não aprende a obedecer, pode levar outros a obedecer, pode levar outros a aprender. Você está aqui? Então, o batismo nas águas é uma ordenança. Você está aqui? Se você não é batizado, eu acho que isso já seria o suficiente. Mas, pastor, se o batismo não é para remover os nossos pecados, para que ele é então? Eu acho que eu já respondi isso, você não percebeu. Se o papel lá, que o cartório te dá, não é o teu casamento, ele é o quê? A expressão pública do que você já decidiu. É só para que os outros saibam mesmo. E para que tua mente, por exemplo, às vezes, para que a aliança no teu dedo? Me diga. Para que é?
Para que quando tu estiver meio distraído assim, tu lembre, eita, eu sou casado. É para tua mente entender. E para quem veja você entender também. Ele tem uma aliança. E você também. Eita, eu tenho uma aliança. Você está aqui? Então, o batismo nas águas é para que não só seja verbalizado, mas o teu corpo e a tua mente entenda, você mergulhou em Cristo. Mas vamos, para não ficar na minha palavra, vamos ler o que a Bíblia diz. Primeira Pedro, capítulo número 3, verso de número 20. Vou correr aqui porque a gente vai entrar aqui acerca do batismo no Espírito Santo. Alguém abriu? Fazer igual eu fazia na escola bíblica dominical. Alguém lê aí, por favor. Do 20 ao 21. Bora? Vocês não aprenderam, né? Oh. Aleluia! Você leu? Eu acho que eu li dizendo assim: o qual não é, diga, o batismo não é para remoção das impurezas do pecado. Por quê? Porque as impurezas do teu pecado foi levado na cruz. O sangue de Jesus, a Bíblia diz, te purifica de todo o pecado. Não é as águas, não. Eu fui batizar uma vez uma pessoa, pessoas assim, e pastor, é na piscina, é? Eu disse, por quê? Ele disse, como é que a correnteza vai levar meus pecados? Vai ficar ali, pastor, e na hora que eu subir, pode ser que alguma água ainda fique pregada em mim ainda. Uma pessoa dessa sabe o que Jesus fez por ela? Não sabe. Você está aqui? Não sabe o que Jesus fez, irmãos. Ou seja, não é para remoção de pecados. Se fosse assim, Filipe não teria batizado o cabo no poço. Ele diz, olha um poço d'água aqui. Eu fico dando por vista a profundidade desse poço. E esse cabo dando um jeito de mergulhar. Você está aqui? Porque ele compreendia. Ou seja, irmãos, o batismo deve ser uma compreensão que não está acontecendo espiritualmente algo ali. O que está acontecendo ali é uma expressão do que já aconteceu espiritualmente. E o que agora resta é essa consciência ser firmada. Ele diz que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado, o batismo é o resultado de uma boa consciência. O batismo é o resultado de eu estar consciente de que eu sou salvo, de que eu sou limpo. Ele é resultado, ele não é o meio. Aleluia. E se você fez por ser o meio, você precisa fazer novamente, porque você agora tem que fazer com consciência. Você fez sem consciência. Você fez sem revelação. Você fez sem entendimento. E se você fez sem consciência, sem revelação, sem entendimento, é necessário que você faça isso. Porque a consciência sua não entendeu. E ele faz questão, veja irmão, aqui Pedro ele está exatamente dando uma aula de discipulado acerca de batismo. E ele usa aqui, porque, deixa eu dizer, aqui não estava escrito o que Pedro está dizendo. Só está escrito porque Pedro disse. Então hoje eu tenho esse exemplo de Pedro para trazer.
Mas naquele tempo, Pedro não tinha um exemplo de alguém para trazer. E Pedro trouxe o exemplo da arca. Aí ele está dizendo, lembra que o povo entrou na arca. E através da água, por meio das águas, né, acima das águas, o povo foi batizado, foi salvo. É a mesma coisa do batismo. Quem salvou eles foi a arca? Não, quem salvou eles foi Deus, foi Jesus. A arca foi o meio, assim, foi o resultado da salvação. Aleluia. Então, pastor, eu preciso então ter uma consciência para com Deus por intermédio, aí ele diz, por intermédio da ressurreição de Cristo Jesus. Então, se essa consciência é uma consciência da ressurreição de Cristo Jesus, então eu tenho que configurar agora a minha cabeça para eu entender que o batismo é uma boa consciência para com Deus e o resultado da ressurreição de Cristo Jesus. Então, o que Jesus fez por mim? Ele foi voluntariamente, porque a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi. Então, de forma voluntária, Jesus se entregou, não é assim? Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que nós estamos juntamente com Ele. Ele diz que quem crê em Cristo, com Cristo foi ressuscitado. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para o meu corpo e para a minha consciência. Estou fazendo ela mentalizar. Eu morri com Cristo e juntamente com Ele ressuscitei. O batismo é isso. Morri e ressuscitei. É por isso que não deve ser algo que deve ser imposto, porque nem Jesus morreu por imposição. Ele morreu porque aquilo estava determinado e ele decidiu obedecer. Então o batismo é um ato de obediência. Eu vou voluntariamente me batizar. Você está aqui? Alguns dizem, prenderam Jesus. E a gente como cristão sabe, Jesus não foi preso, Jesus se entregou. A Bíblia diz, Ele mesmo assim se entregou. Então, se você foi batizado por causa que a religião lhe impôs, irmão, você não foi batizado em Cristo. Aleluia. Então, eu acho que eu respondi vocês acerca do batismo nas águas. Vocês aprenderam acerca disso? Posso entrar falando sobre o batismo no Espírito Santo? Aleluia. Agora, tem pergunta? Não, agora não. Já. Agora, irmãos, nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Fecha teus olhos. Pastor, já foi muita informação, mas vai vir muita agora. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pelo entendimento que já obtivemos até agora. Pai, a própria ciência fala que esse tanto de informação, Senhor, nós não podemos conter ou aprender, mas nós confiamos no Teu Espírito, Senhor. E é Tua vontade que a gente cresça em conhecê-lo mais. E, Senhor, eu declaro, Senhor, uma mente preparada, uma mente sensível, uma mente, Senhor, disposta a entender a Tua palavra. Nos instrui, nos ensina, nos molda, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Esse tema, irmãos, batismo no Espírito Santo com evidência de línguas, você já aprendeu batismo em Cristo, no corpo de Cristo, você já aprendeu o que é batismo nas águas, e agora você vai entender o que a gente chama de batismo no Espírito Santo, e com evidência de línguas estranhas, né? Aquela que a gente ora, que a gente fala, e às vezes você não é batizado. Eu queria fazer simplesmente uma pesquisa aqui. Quem aqui já é batizado no Espírito Santo com evidência de línguas? Levanta a mão assim. Amém. Vejo que algumas pessoas ainda não têm isso, né? Então a gente vai não somente para quem já é batizado, irmão, para quem não é, mas isso é muito importante para quem é.
Você entender e você reafirmar sua fé e sua convicção nessas coisas. Até porque, assim como o batismo nas águas, alguns fez por imposição religiosa, alguns falam em língua simplesmente copiando os outros falar. Que foram induzidos que se não falar não é espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não fala em línguas é salvo também. Quem não fala em línguas pode ser espiritual também. Isso não determina a salvação. Você está aqui? Agora, o que nós vamos aprender é que deixar de ser batizado no Espírito Santo, deixar de ter o benefício de orar em línguas, faz com que você não usufrua de um presente. De algo que é Deus que deu para você, para seu próprio benefício. E como eu falei até no início da aula, eu cresci vendo meu pai se trancar em um quarto, passar horas e dias jejuando, e eu escutava ele orando em línguas, mas eu não aprendia sobre aquilo. E quando eu questionava, meu pai dizia: olha, meu filho, você tem que buscar, porque isso não é para todos. Então ele tinha um entendimento limitado acerca daquilo, o próprio ministério não ensinava, você está entendendo? Então, eu cresci, e quando eu cheguei no Rema, em 2013, eu estava cursando o Rema, não é isso? 2013 eu estava cursando o Rema, e eu não era batizado no Espírito Santo. E um dia, só que era algo que eu queria entender mais, era algo que eu queria desfrutar. Eu ficava constrangido quando o pastor, o ministro dizia: vamos orar em línguas. E o povo orava e eu ficava assim. Aí eu ficava: glória, 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 glória. Vai que a língua embole. Em algum momento, quem aqui é dessa doutrina que o pastor dizia: você tem que ficar dando glória, dando aleluia, e o Espírito vai chegar. Aí o cabo se tranca em jejum, certo? Aí começa: glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia. Tem nada a ver, irmãos. Por quê? Porque Deus não quer que você usufrua de nada disso, irmão, porque você é um fantoche. Mas Deus quer que você o conheça, que você entenda. Não é pecado questionar, irmãos. É pecado questionar para rebater e simplesmente para ir contra. Mas quando você pergunta a Deus, ou a um pastor, ou a um líder, porque você está interessado em mergulhar no conhecimento e desfrutar de tudo que Deus tem para você, isso não é pecado, irmão. Pastor, eu já tive tantas perguntas acerca disso, e tenho medo de fazer, porque às vezes pode ser que responda, acha a minha pergunta besta. Irmão, não existe pergunta besta, existe resposta besta. Você está aqui? Mas eu creio que nessa manhã ainda muitas dúvidas suas vão ser esclarecidas, amém? Eu sei, essa aula, eu não avisei para você, né? Talvez você tenha deixado o arroz no fogo, mas essa aula sempre estoura o tempo, né? Porém, vai valer a pena, amém? Então, em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, verso de número 6. Não terminei meu testemunho, né? E aí, em 2013, eu estava lá em uma aula, e Mísia lá pregando e tal. Aí ela parou a aula. Aí disse: fiquem de pé, vamos orar em línguas. E aí, meu irmão, eu lá orando em línguas, o povo lá orando em línguas. E eu, meu Deus, que coisa mais linda. E eu sentindo um gato arranhando aqui dentro, um negócio. Mas eu tinha vergonha. Eu dizia: Deus me livre. E vi um negócio aqui, parecia... Aí minha mente dizia: que loucura é essa? Tu vai abrir tua boca, vai falar coisa que tu não entende, tu não está entendendo nada que estão dizendo, né? Então era um bloqueio, era uma coisa muito forte na minha cabeça. Só que tinha um irmão na minha frente, tinha uma irmã, e tinha um irmão que estava bem na minha frente, assim. Eu sentava aqui, e esse irmão sentava bem aqui. Meu irmão, e esse irmão orava. E eu dizia: Senhor, que negócio bonito. Porque de todos que oravam na sala, era dos que mais me chamava a atenção, era esse irmão. Porque era uma entrega, era uma coisa genuína assim. Eu dizia, não que os outros não sejam, mas aquilo me chamou a atenção. E eu dizia: meu Deus, eu quero desfrutar disso.
Eu vejo que esse irmão, quando está orando, ele está ganhando alguma coisa e eu estou perdendo. E de fato a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então imagine, você está vendo todo mundo sendo construído algo espiritualmente e você aqui, todo desmantelado. Eu dizia, eu quero. E aí nesse dia eu tomei coragem. Eu digo, meu irmão, na hora que bater um intervalo, eu vou nesse irmão e ele vai me ajudar, né? E aí quando bateu o intervalo, eu corri lá no irmão Roberto. Aí eu disse, Roberto, foi Roberto, irmão. O canal que Deus usou para eu ser batizado no Espírito Santo foi o irmão Roberto. E eu disse, Roberto, me ajude, velho. O que foi, meu filho? Eu disse, parece que tem uns gatos dentro de mim arranhando. E eu queria ser batizado no Espírito Santo. E aí ele deu um testemunho bem brevezinho dele, bem brevezinho mesmo. Ele disse, ô Alisson, você sabia que eu já andei em terreiro? Você sabia? Aí falou um pouco da vida dele. Eu disse, eu sei como é as coisas espirituais, eu já vivi nesse mundo aí. Deixa eu dizer, não tem nada melhor do que você mergulhar. Deixa eu dizer, você só está na superfície, o Espírito Santo já habita dentro de você. Ele só quer que você abra a boca. Rapaz, irmão, foi instrução tão simplesinha. Aí ele disse, receba. Até hoje, irmão. Você está aqui? Por quê? Porque não é algo que me deram, é algo que o Senhor me deu. Mas o conhecimento, um desbloqueiozinho, uma palavra simples. O entendimento da verdade. Que eu quero te mostrar um pouco nas Escrituras. E a Bíblia vai dizer, em Tiago, no capítulo de número 1, verso de número 5. Vamos lá. A Bíblia diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Verso de número 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Olha só. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. Agora eu quero trazer para você. Minha mente naquela ocasião, ela estava dividida. Eu queria, irmãos, o entendimento, mas eu estava mais no rema naquela época como questionador mesmo. Eu dizia, eu quero aprender, mas não queria aceitar. Você está aqui? Eu já queria aprender duvidando. É como pessoas que já vieram me perguntar coisas, dizendo assim, pastor, me explica aí, mas eu já vou logo dizendo, eu não acredito. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia está dizendo, nem adianta. Se você já vem com a posição de não crer, não tem pastor, não tem profeta, não tem unção no mundo que libere para você essa sabedoria. Por quê? Porque é o próprio Deus que está expressando na sua palavra. Ele diz, verso 6, peça porém com fé, sem duvidar. Se você pedir duvidando, já anula. O conhecimento não vai ser expresso a você. Pois aquele que duvida a semelhança à onda do mar, levada e agitada pelo vento, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Veja bem, levada e agitada pelo vento. Quando você está ouvindo aqui, irmãos, ensinamentos como esse, quando você começa uma oração e alguém põe a mão sobre você, o que é que acontece com sua mente? Sua mente começa a ficar agitada. Começa, não, mas eu acho que nada está errado. Aí fica aquele negócio agitado. Levado para um lado e para o outro e acaba sem nada. O que é que ele está dizendo? Ei, se concentre, porque muitas vozes vai ter na sua cabeça. Decida não duvidar da palavra. Se a palavra está dizendo que é, irmão, então eu creio e ponto final.
eu vou ter que decidir por algum lado. Eu decido a palavra. E aí, olha só. A Bíblia vai dizer, em Efésios, no capítulo de número 1, verso de número 13, diz assim, ó. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Aquilo que eu acabei de dizer, quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Quem aqui já aceitou Jesus? Então o Espírito Santo já habita em você. O batismo no Espírito Santo não é você receber o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo. Pastor, eu me sentia tão mal porque eu não era batizado no Espírito Santo, eu pensei até que Deus não estava em mim. Irmãos, o Espírito Santo está em você desde o momento que você confessou Jesus de todo o seu coração. Você crê em Jesus de todo o seu coração? Que Ele é o Filho de Deus? Pois Ele habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. O que se fala sobre batismo no Espírito não é o Espírito Santo vir em você, é vir sobre você. É a atuação dele, passa a não ser agora só dentro para te salvar, mas ele passa a ser externo. Não só para te salvar, mas para te proteger, edificar e também alcançar outros. Você está aqui? Porque o que está em mim só serve para mim. Mas o que está sobre mim reverbera nos outros. Toca os outros. Você está aqui? Então ele diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus para louvor da sua glória. E a Bíblia vai dizer em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E veja, irmão, o Espírito Santo de Deus, irmão, ele não é um desenho, um negócio que pode ser apagado de maneira fácil. Pequei, não tenho Espírito. Errei, o Espírito Santo saiu de mim. Não, irmão, ele é um selo. Ele é apregado em você. Ele não faz visita, ele faz morada. Tem pessoas que o tempo todo pensam assim, não, eu tenho que pagar. Eu já tive numa igreja, irmão, que só uma pessoa só via aceitar Jesus 6 vezes. Toda vez que a pessoa errava, ela achava que tinha que ir na frente. Até um dia que eu disse, não tem condições. Lá em Petrolina nós descobrimos que tinha um cabo que já estava montando uma livraria. Por quê? Porque toda vez que alguém se aceita Jesus lá em Petrolina, e aqui a gente vai fazer isso, a gente dá um mimo, que é um livro. O cabo já tinha uns 20. Porque toda vez ele ia lá aceitar Jesus de novo. Porque cometeu um erro. Irmãos, o Espírito Santo, ele não sai de você por causa que você errou. É você que sai da presença de Deus. É você que foge, ele não. A Bíblia diz que ele é um amigo fiel. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Não tira não os versículos quando eu citar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. O selo, irmão, é a garantia. Ele diz, olha, para o dia da redenção. Esse selo é para quê? Para o dia da redenção, o dia que Jesus voltar. Isso significa dizer que na hora lá da vistoria, quem aqui tem carro? Não tem lá o selo lá que está no chassi? Onde é que o perito vai logo? Vai logo ver se tem um selo. Se não tiver o selo, ele não faz nem a vistoria. Você está aqui? Então você não vai ser salvo, irmão, porque você vai ser julgado. Eita, pastor, o dia lá do julgamento. Não, você é salvo, irmão, porque você está selado com o Espírito Santo, ao qual você deve zelar, ao qual você não deve manchar, não deve deixar com que seja apagado. Em outras ações diz, não apagueis o Espírito Santo. Então nós já temos o Espírito Santo. Diga, eu já tenho.
Pronto, então você já sabe que ser batizado no Espírito Santo não é receber, porque você não pode receber aquilo que você já tem. Né? Mas ele diz, 1 Coríntios, do capítulo 2, verso de número 12. Falei a você que a gente ia ler muita Bíblia. Ele diz: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Ele começa dizendo que nós recebemos o Espírito que vem de Deus, e esse Espírito nos ajuda a compreender o que nos foi dado de graça. Olha só. E aí ele continua dizendo: sobre isso também pregamos. É sobre isso que eu estou pregando. Não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito, isso significa dizer que tem pessoas que não têm o Espírito. Ele diz: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. O que eu estou falando, irmão, estou pregando para vocês, é algo que só é possível entender se um grande mestre da palavra explicar para vocês. É? Não. Só é possível entender se você for uma pessoa que já tem o Espírito Santo em você. Se você não entender que você já tem o Espírito Santo em você, você não vai conseguir entender o que é batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é uma verdade espiritual que só quem tem o Espírito Santo dentro consegue entender. Pastor, eu não consigo entender. Então vá se converter. Porque você não tem o Espírito Santo. Pastor, o senhor não pode julgar. A Bíblia diz que tudo é julgável pela palavra, irmão. O julgamento que a Bíblia diz que a gente não pode ter é um julgamento pessoal. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Uma pessoa, irmão, que senta com você, mas como é? Que questiona, que só questiona a palavra, que não vive nada na palavra, ela não é salva. Então não adianta, não tem o que você faça, essa pessoa não vai entender. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo, olha só o que ele finaliza dizendo, irmão, pois lhes parecem absurdas. Quem não tem Espírito Santo, irmão, quando ouve o que eu estou dizendo, isso soa como um absurdo na cabeça dela. Você está aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu nem tinha nada a ver, mas o Senhor me trouxe isso como exemplo. Alguém está precisando ouvir isso. Na minha casa já abundou o pecado. Na minha família, na família do meu pai. Na sua não? Já teve pecado na sua vida, na vida de alguma... Irmão, deixa eu dizer, ninguém... O diabo, ele não brinca de ser diabo, não. E a Bíblia diz... Agora, quem é que tem a graça de Deus na vida hoje? Pronto, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está aqui? Irmão, o pecado abundou na minha, na tua família, nos teus antepassados. Talvez não tenha abundado mais hoje, mas o diabo tem tentado ainda.
O pecado está abundante em Juazeiro, o pecado tem abundado em Petrolina, o pecado tem abundado em cada bairro, em cada lugar aqui, irmão. Tem abundado também nas ilhas. Aí o pastor Edilson falou isso publicamente, que quando abundou o pecado, superabundará a graça. E o povo se doeu. E os crentes, irmão, deixa eu dizer, se você não entende isso, nem cristão você é. Porque o pecado está abundando mesmo. E doa quem doer a verdade. Está explícita na palavra. Você está aqui? E aí nós temos medo, irmãos. Às vezes porque o povo vai questionar, irmão, vão questionar, sempre questionaram. Chamaram Jesus de impostor. Zombaram, caluniaram. Você está aqui? E Jesus, esse Jesus que foi perseguido pelo que ele falava, ele foi perseguido, irmão, pelo que ele falava. Ele virava para os religiosos e dizia, raça de víboras. E por isso ele foi perseguido. Você está aqui? Aí tem crente dizendo assim, eu acho que o pastor não devia falar isso não, porque aí, ó, agora ele está sendo perseguido. Bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome, por causa da minha palavra, vos serem caluniados e perseguidos. Oxi. Pois eu estou atrás de uma dessa, para eu printar, fazer um quadro e botar na sala do meu, lá na sala. As calúnias que ele está recebendo. Ele está sendo caluniado porque ele falou a verdade? Tem pecado sim, tem prostituição sim, e precisa do evangelho. O evangelho, irmão, nunca foi desrespeito a nenhuma cultura, a nenhuma descendência. Pelo contrário, querido, se eles têm essa capacidade de ser mais que o evangelho, por que está como está? Por que nosso Brasil está como está? Por que esses lugares estão como está? Por que ele não vem aqui e dá um jeito aqui nessa Cracolândia que está virando aqui? Você está aqui, querido? Mas nós precisamos falar uma só língua, ter uma visão. Então o Espírito de Deus faz com que os espirituais consigam entender as coisas espirituais, porque quem não é espiritual trata como absurdo. E o que é que aconteceu? Justamente isso. É um absurdo. O que esse pastor falou é um absurdo. Faço deles as minhas palavras. Porque, irmão, o evangelho não é para quem é covarde, não. Deixa eu dizer, os homens ao qual nós estamos lendo aqui foi jogado dentro de coliseus, foi decapitado por sustentar essa palavra. Decapitado. Nós devemos ter cuidado, irmão, de proferir o que a palavra não diz, mas não o que a palavra diz. Aleluia. Então, continuando, Luan, vamos lá. Fecha aspas. Quero pular aqui umas coisas para a gente correr. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo de número 24. Eu quero ler primeiro Lucas, no capítulo número 3, verso de número 21. Vamos ler rapidinho aí, 21 ao 23. Vamos correr aqui, ó. Aqui, irmãos, está falando sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus. A Bíblia fala: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Diga, desceu sobre. Olha só, o Espírito Santo desceu sobre. Eu quero que você se atente muito a isso. Sobre ele. Em forma corpórea, como pomba. Diz que desceu uma pomba? Não.
Mas um corpo celeste, alguma coisa aconteceu, que alguma coisa que desceu sobre ele parecia uma pomba, em forma corpórea, como pomba. Não diz uma pomba. Você está aqui? A gente tem que se atentar a isso. Porque, irmãos, a palavra, ela é tão clara assim. Porque se dissesse assim, foi uma pomba, a gente ia entender assim: toda vez que o Espírito Santo descer sobre alguém, tem que descer uma pomba junto. Aí, para poder a palavra deixar uma coisinha aberta, ela traz as figuras para dizer, é como se fosse. Aí lá em Atos 2 diz, línguas como de fogo, como se fosse um vento impetuoso. Foi um vento? Não, foi como se fosse. Porque se Deus, se lá tivesse, foi um vento, repartiu línguas, o fogo caiu sobre a cabeça dele, igual a gente vê uma chaminha nos desenhos, né? A gente ia dizer, eita, não foi não, porque não apareceu o fogo. Então é como se fosse. É uma forma do escritor tentar refletir o que estava acontecendo, uma linguagem figurativa. Você está aqui? E olha só, a Bíblia diz que então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Veja só, irmãos. Aí eu te pergunto, quantos anos Jesus tinha aqui no dia do batismo dele? 30 anos, sim ou não? Jesus já era filho de Deus? Jesus, irmão, Jesus ele já era divino, mas o ministério dele só começou quando ele recebeu o batismo sobre ele. O ministério de Jesus começou aqui. E a Bíblia diz, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Se você não é batizado no Espírito Santo, seu ministério nem começou. E a Bíblia vai começar a dizer que no poder do Espírito ele foi conduzido ao deserto. E no poder do Espírito Jesus fazia aquilo, Jesus fazia. No poder do Espírito, até Jesus, irmão, teve que se colocar. Agora Jesus, ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Jesus, ele tinha uma conexão direta. Todo o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus. É por isso que quando Jesus ele vai se assentar aos céus, lá em Lucas no capítulo 24, verso de número 45 ao 49, e Jesus ele vai determinar que os outros também sigam seus chamados e seu ministério. Ele fala, então lhes abriu o entendimento, verso de número 45, Lucas 24, então lhes se abriu o entendimento, para que pudesse compreender as Escrituras. E lhes afirmou, está escrito, que Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Veja, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Que o Espírito Santo, que os homens, eles estavam indo pregar para o povo se arrepender de quê? Do quê? O povo precisa se arrepender do quê? Dos pecados. Aí agora nós não podemos dizer que tem pecado em canto nenhum, porque está denigrindo. Veja só. Mas ele diz, a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas destes fatos. Eis, olha só, agora é Jesus dizendo, olha o que Jesus está dizendo, eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Diga sobre. O Espírito Santo veio em Jesus sobre, e agora ele está enviando como? Sobre.
é a mesma coisa. Ele está dizendo, do jeito que veio sobre mim, agora eu vou enviar sobre vocês. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Então Jesus ele tá dando o quê? Ele está dando uma liberação do poder para vocês terem condições de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ele manda ir e diz, mas não vá até que do alto eu libere o poder necessário para vocês fazerem isso. Então o que é o batismo no Espírito Santo? É o poder do alto que vem sobre mim, que me dá a capacidade sobrenatural de cumprir o meu chamado. Você está aqui? E aí Jesus diz assim, agora fiquem, não vá, até que. Não é assim? Diga até que. E esse até que... Esse até que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. No dia de Pentecostes. Quem aqui sabem dizer o que é Pentecostes? Penta é 5, não é assim? Vem de 50 dias. Por isso que a pessoa diz assim, fulano de tal é pentecostal. Por quê? Porque ele crê que o que veio sobre aqueles homens 50 dias depois da ressurreição de Cristo, veio sobre ele também. Então, quando eu creio que o que aconteceu lá com eles, aconteceu comigo também, eu sou pentecostal. Você está aqui? Então, 50 dias depois, se completando, a Bíblia diz... Verso de número 1 de Atos 2. Olha só. Então, verso de número 1, Atos 2. Atos 2, isso. E aí Jesus diz, não vá, fiquem. E eles ficaram. E aí completou os dias. E a Bíblia diz, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero frisar nisso. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros, porventura não são galileus todos estes que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Para aí. Vamos lá. Tinha muita coisa aqui para a gente falar, vai ficar para outro momento, mas eu quero finalizar com isso. Porque depois desse evento aqui, houve vários outros eventos. Você está aqui? Você vai ver eventos na Bíblia, onde os apóstolos chegam, em uma igreja como essa, e eles dizem assim, vocês receberam o Espírito Santo na época que vocês aceitaram Jesus. E aí uma pessoa diz assim, rapaz, nem sequer ouvimos falar sobre o batismo no Espírito Santo. E ele se escandaliza, irmão. O apóstolo, ele diz, oxe, e vocês foram batizados em quem então? E a Bíblia diz que a partir daquele momento, ele explicando acerca do batismo no Espírito Santo, veja bem, Paulo primeiro explicou o que era o Espírito Santo, igual vocês estão escutando aqui. E a Bíblia diz que após explicar, ele colocou a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Através de quê? Da imposição de mãos. Mas aqui em Atos 2, é a primeira vez que isso está acontecendo, irmão.
Aqui você não vê imposição de mãos. A Bíblia vai dizer que Pedro, em outro evento de batismo, Pedro estava pregando para um povo que não era judeu, que não era nada. Enquanto Pedro pregava, não teve imposição de mãos, não estava tendo oração, Pedro estava pregando, do mesmo jeito que eu estou pregando aqui. Enquanto Pedro pregava, o povo começou a ser batizado no Espírito Santo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe uma regra de como ele faz. Ele faz. Aqui eles estavam reunidos em um só lugar. Na outra ocasião eles imporam as mãos. Na outra ocasião era enquanto Pedro prega. Então, irmão, não é eu ou você que determina como. Ele é o Espírito Santo. Ele faz como ele quer, em quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quiser. Você está aqui? E aí, eu quero destacar com você algumas coisas que são erros doutrinários nessa passagem. Porque, como eu expliquei para você, e você pode ler em casa, eu vou deixar as referências aqui, de todos os eventos que aconteceu. Em Atos dos Apóstolos 2:2 foi o primeiro evento. Em Atos dos Apóstolos 9:2 teve outro evento. Em Atos dos Apóstolos 8:14 teve outro evento. Depois você pega a gravação e vai ler cada um deles. Certo? Em Atos 9:17 outro evento. Em Atos 10:42 esse evento que eu estou dizendo que enquanto Pedro falava, o povo foi batizado. Todos eles diferentes, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa, nenhum dos outros eventos à frente do batismo no Espírito Santo teve o que teve em Atos 2. Nenhum outro evento que teve depois de Atos 2, do dia de Pentecostes, foi igual. E teve a mesma coisa. Em Atos 2, o que é que acontecia aqui? A Bíblia diz que o povo estava reunido, como a gente está, buscando a Deus. Eles estavam conscientemente esperando o poder que Jesus tinha dito que ia chegar, sim ou não? E a completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Eles estavam lá de forma consciente. Está fazendo o que aí? Esperando. Vai vir alguma coisa. Vai vir o quê? Não sei, mas vai vir. Você está aqui? E eles estavam buscando ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que aconteceu esse evento. E aí o autor ali descreve. E foi como um vento, sabe? Aquele negócio encheu toda a casa. E parecia línguas repartidas como de fogo. E cada um, sabe, falava essa língua. Aí vocês falam, a língua que ele representa aqui é a língua como de fogo. Tem esse idioma? Alguém falando fogo? Eu que gosto de churrasco, fazer fogueira, pescar. Quando eu acendo um fogo, né? Começa aquele negócio estralar, né? Meu irmão, quando você acende fogo em madeira, palpia, vai... Eu acho que foi mais ou menos isso. Você está aqui? Pastor, você está dizendo que foi assim? Não, eu estou dizendo que ele está dizendo que as línguas eram como de fogo. É uma forma figurativa dele tentar descrever como era que eles falavam. Não tinha um idioma. E você continua lendo, não tira não, irmão. Alguém bota um negócio lá fixo depois, pelo amor de Deus. Deixa aí aberto, na onde eu pedi. Em Atos 2. Veja bem, irmão. A Bíblia continua narrando. E diz que o povo estava reunido orando. O batismo pegou fogo. Já estou finalizando. E tinha um monte de gente de várias nacionalidades, não é assim? Várias etnias que estavam do lado de fora. E começaram a ouvir aquele barulho lá dentro. Eu quero que você entre nesse contexto comigo. E aí ele começa a dizer, tinha gente de toda nacionalidade lá. E o que era mais incrível, que o povo mesmo ficou perplexo, era que lá fora, cada um escutava uma ministração. Imagina aí, irmão. Cada um escutava uma ministração no seu próprio idioma materno.
A Bíblia não diz que eles falavam no idioma materno deles. A Bíblia diz que eles escutavam. Até porque, irmão, se nós aqui, cada um receber um idioma diferente, e começar cada um a falar nesse idioma diferente aqui, mesmo que tenha gente lá que conheça esse idioma, lá fora não vai entender nada. Então o que aconteceu aqui, irmão, foi algo totalmente espiritual. Deus dispensou isso. E a maior erro doutrinário acerca de línguas é dizer que línguas são línguas estrangeiras. E não são, irmão. Até porque, eu ia ler aqui, não vai dar tempo, mas a Bíblia diz que aquele que ora em línguas não fala a homens, senão a Deus. Então, nem quando eles estavam lá orando, irmão, eles estavam falando com homens, porque línguas não falam a homens. Mas Deus dispensou um dom de interpretação, e cada um lá fora ouvia no seu próprio idioma. Você está aqui? Por que, pastor, é tão necessário entender isso? Porque tua mente, irmão, vai tentar te prender, fazer você pensar, não é isso, é isso, irmão. A língua é falar o que nem você sabe o que você está dizendo. E para fazer isso tem que ter fé suficiente em Deus. Amém? Fique de pé. Aleluia. Eu vou disponibilizar, irmãos, esse material. Você que está fazendo discipulado, você que já fez, eu digo a você, rapaz, faça todinho de novo. Sempre é bom aprender mais de Deus. Sempre tem algo novo. Você aprendeu algo novo hoje? Você foi abençoado com conhecimento? Pois, querido, estuda a palavra. Desfruta da palavra. Eu vou deixar o material porque eu não consegui ler tudo com vocês. Mas coloca aqui no telão 1 Coríntios 14, verso 2 e 4. Aleluia. Porque aquilo que eu acabei de dizer para você, eu quero ler, irmão, porque tem vez que eu vejo assim que tem gente que não é coisa do pastor, isso aí não está na Bíblia não. Porque quem se expressa, diga expressa. Tem traduções que falam, aquele que fala, aquele que se expressa. Deixa eu dizer, irmão, orar em línguas é uma expressão espiritual. Aquele que se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. Ei, irmão, você tem a oportunidade de ter uma ferramenta. Deixa, irmão, não tem um radinho que os diáconos usam aqui. Eles estão conectados diretamente um com o outro. Eles apertam um botão e não tem negócio não, meu filho. Vai direto para o rádio um do outro. A língua, irmão, é tua conexão direta com Deus. Mas é como quando você diz assim, eu não quero isso para mim. É como se você dissesse, eu não quero esse rádio. Como é que você vai deixar um negócio tão importante de lado, irmão? Não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Ninguém, diga ninguém. Ninguém compreende, irmão. Aí tem gente que diz assim, não, mas assim, tem gente que tem um dom, pastor, da interpretação. Interpretação, irmão, não é tradução. Interpretação é uma sensibilidade espiritual que vem quando o povo está orando, quando alguém está orando. Deus traz revelação, não é tradução. Por quê? Porque ninguém entende. Ninguém no grego quer dizer ninguém. Então tem gente, irmão, inventando coisa. Do jeito que tem gente anulando verdades. E a verdade é que o Espírito Santo é para você. O batismo é para você, é uma ferramenta para você. Quem crê é batizado. Eu criei, por isso falei. O falar em língua é o resultado de quem crê, que tem um poder disponível. E quando você crê, você diz, eu quero esse poder. E você vai sentir vindo sobre você. E o Espírito Santo é que vai te conceder essa coragem de abrir a boca, mesmo quando tua mente diz, não abra, não fale, isso é loucura. Aí você diz, é loucura para os outros. Para mim a verdade é o poder. Aleluia.
Para mim é o poder. Eu vou orar por você nesse momento. Eu não sei se você vai ser batizado agora. Eu não sei se você vai ser batizado quando chegar em casa. Eu não sei se vai ser no culto da noite. Eu não sei se vai ser no caminho para casa. Mas eu vou orar encerrando esse culto. Ei, Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo presente do Espírito que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos enviou, mas o Senhor nos deu poder do alto, um revestimento de poder, Senhor, para que pudéssemos ser Tuas testemunhas. Pai, eu declaro sobre os Teus filhos, Senhor, aqueles que já receberam, aqueles, Pai, que já têm o Teu Espírito, Pai, eu declaro, Senhor, que eles possam se afoguear ainda mais em Ti, porque a Tua palavra diz: enchei-vos do Espírito, orando em línguas, salmodiando. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor está com uma porção nova para essa igreja. Pai, obrigado, Senhor, porque aqueles que ainda não são e não foram batizados, agora, Pai, entende as verdades. Pai, não há bloqueio mental, Pai, que possa